Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão de nossos espíritos, agradecemos pela extraordinária oportunidade concedida a todos nós semanalmente para que nos encontrarmos de forma virtual, mas não menos gratificante e qualificada para realizarmos esse estudo do Apocalipse, baseado, Senhor, nos comentários do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, buscando aquele entendimento com os corações abertos aos teus ensinamentos, aos teus exemplos, ao teu amor, bondade, para que nossos trabalhos sejam qualificados e já sejam preparatórios para a nossa atividade mediúnica que vem na sequência. Que os nossos companheiros espirituais possam nos inspirar, orientar, para que realizemos o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, vamos então projetar a tela de hoje do estudo, o texto, capítulo 16, versículo 15 do Apocalipse. Como sempre, vamos fazer aquela leitura a partir do versículo 15, do capítulo 16. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Tudo bem. No versículo 15, o versículo 15 que vamos iniciar hoje, nós não vamos fazer aqui referência ao que trabalhamos antes. Vamos na sequência do versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eu tenho um parêntese aí que eu vou tirar, porque esse parêntese não tem no original, não sei por que eu coloquei esses parênteses aí, tá? Na minha Bíblia tem, Júlio. Mas na minha não tem, não. João Ferreira de Almeida. A minha revista corrigida não tem, não. Então, eu vou... Estou baseado nela aqui, na minha redação, então eu vou tirar. Eis que venho como ladrão. Esse é um termo interessante, porque nós todos, trabalhando aqui o campo da evolução, todos nós desenvolvemos, na trajetória evolutiva, um instinto bem interessante, que é o instinto do roubo, que é o instinto da busca pelo melhor.
De vez em quando eu trato desse ponto aqui no nosso estudo, chamando a atenção dos amigos para observarem como os animais agem na natureza. Eles agem roubando as coisas uns dos outros, os alimentos, os territórios, os ambientes. É uma tônica, porque é a busca pelo melhor. Então, quando nós vamos nos deparar com Jesus, ladeado por dois ladrões no evento da crucificação, o bom e o mau ladrão, então nós estamos falando da capacidade da busca pelo melhor, que é o ideal, buscarmos sempre o melhor, e aquela busca complexa que muitos de nós ainda realizamos no campo da vida, que é a busca pelo atendimento das paixões, que vão mantendo as imperfeições, certo? A lei do menor esforço. O mau ladrão, aquele que mantém ativa a lei do menor esforço. Só para nós darmos aí pontuarmos aí um aspecto que é inerente ao espírito. Inerente. Tá, amigos? Então, hoje, nós utilizamos esse instinto do roubo, nós utilizamos de forma sutil, quando nós, por exemplo, imitamos uns aos outros. Jesus não é o modelo e guia, tipo mais perfeito. Então, a nossa capacidade de imitação também é um ingrediente dessa capacidade do bom roubo. De acordo? Vamos observar e vamos imitar. Na natureza, o princípio inteligente evolui observando esse princípio, que é um princípio que é inerente à lei de sociedade. Faz parte. Todo esse complexo de leis morais são atributos do pensamento, são imanentes ao pensamento. Então, quando nós falamos de instinto do roubo, nós estamos, na verdade, trabalhando o instinto da busca, que é um dispositivo da lei de conservação. Conservar o melhor. No caso de nós observarmos os exemplos e buscarmos seguir, nós não estamos expoliando o próximo dos seus bens. Ao contrário do que acontece com o mau ladrão, que é aquele que rouba, despoja o próximo de algo que o próximo considera importante para a sua caminhada. Então, esse aí é um ponto da lei de evolução. Agora, no plano aí dos acontecimentos, dos fatos, das circunstâncias, esse vir como ladrão define as questões que nos pegam pelo contrapé, de forma inesperada. Os impactos, quando nós estamos distraídos dos nossos deveres, do plano moral consciente, então nós não temos como prever os acontecimentos que irão nos impactar. Nós ficamos à mercê da correnteza. Não é isso que aprendemos com Emmanuel? No capítulo 20, os hábitos. Que o hábito é uma esteira de reflexos rotineiros que vai nos manter aí numa correnteza complexa. E nós somos arrastados. E dessa correnteza nós vamos ser impactados por aqueles seixos, aquelas pedras que estão ali rolando. Definindo que nós viramos
nós perdemos as rédeas do destino. E nós estamos estudando Espiritismo, Evangelho, pelo que nós podemos depreender, para tomarmos as rédeas do destino até onde isso é possível. Porque nós não temos como controlar as pessoas, os fatos, as circunstâncias. Temos? Não temos. Então nós temos questões. O que nós podemos controlar e o que temos total capacidade de dimensionar é o mundo interior. O que está à nossa órbita escapa ao nosso controle. E aqueles que se entregam à delinquência e à violência são aqueles que buscam controlar, manipular a seu favor os fatos, os acontecimentos. De acordo? Então nós temos que, para sair desse sistema de sermos pegos pelo contrapé, é preciso transformar o espírito de renovação num sistema natural da existência e não numa proposta acidental em função de acontecimentos fortuitos. Por exemplo, o místico acha que nós vamos fazer o bem na casa espírita, na campanha do quilo, ou da evangelização infantil. Não. Esse é um sistema de acontecimentos fortuitos. Passamos 7 dias da semana esperando aquele dia para fazer o bem. Não acontece isso com muita gente? E nas 24 horas dos outros 7 dias, eles se entregam aí aos acontecimentos como todo materialista do campo social. Então, o desafio é nós transformarmos esse espírito de renovação esporádico, aí, de 1 ou 2 lances na semana, no sistema natural das 24 horas do dia. Ô, Júlio, Diga, Luiz. isso que você falou, acho que é perfeito. Eu acho até que quando a gente vai na casa espírita e, por exemplo, participando lá do Marmitex, ali eu acho que eu não estou nem fazendo bem. Eu acho que ali eu estou aprendendo a fazer o bem, que é possível fazer. E se eu não fizer isso fora dali, vai ser igual um aluno que chega na escola, o professor passa lá, explica o problema, você entende, aprende e sai dali e não pratica aquele exemplo. Então, se for matemática, alguma coisa assim, você não vai avançar no aprendizado, você não vai colocar isso em prática, sabe? Então, eu acho que o bem que na casa espírita, nós estamos aprendendo a fazer alguma coisa de bom para fazer aqui fora, igual você falou, né? Mas na Exato. casa a gente é uma escola de aprendizado. Sim, nós estamos no Honor diz isso nos estudos dele. É um curso de treinamento para mudar os hábitos. Para mudar uma rotina, tomar gosto por fazer o bem nas 24 horas do dia. Que é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de ação, de atuação. Na pauta do próprio pragmatismo mesmo. Para melhorar as condições de vida, sensibilizar os corações com boas atitudes no nosso dia a dia. Que no grande laboratório experimental, que é o desafio, evidentemente, porque nós não vamos conseguir manter nas 24 horas do dia uma absoluta superioridade moral. Não vamos. Então, mas o sistema. Por isso que nós devemos aproveitar as disciplinas. Eu vou repetir aqui. Assiduidade e pontualidade no nosso trabalho mediúnico é um treino para nós adotarmos uma nova
praxis, no dia a dia. É isso mesmo. Então, porque se nós nos integrarmos ou nos empenharmos nesse movimento, nós vamos criar condições de modificação da massa, da própria massa de imperfeições individuais, como da própria massa heterogênea, porque nós vamos ser aqueles elementos que vamos sensibilizar os corações. E outra coisa, precisa ter paciência, porque às vezes nós queremos, nesse processo de sensibilização, nós queremos que os familiares, isso é muito comum entre os espíritas, queremos que os familiares sejam espíritas empacotadinho, com lacinho, rotulado lá pela codificação, isso. Amigos, nós podemos falar estamos conversando com um familiar sobre o espiritismo, mas é só daqui a 500 anos que ele vai começar a praticar. Ou até mais. Não é? É assim que funciona. Então, às vezes o elemento quer ser papai do céu, ele quer alterar as circunstâncias dos familiares, mas nós não sabemos o grau de maturidade de cada. O importante é que eles sejam homens e mulheres de bem, pessoas de bem. No mínimo, humanistas. No sentido clássico do termo humanista. No mínimo. Então, que o materialista seja pelo menos humanista. Que é o primeiro passo do desenvolvimento. Certo? Primeiro passo do desenvolvimento. Então é preciso ter paciência, serenidade, calma para administrar, porque tem muita gente que entra em frustração quando ele não consegue que o filho vá para a evangelização, ou que frequente a mocidade, ou que ele não consiga, num determinado dia, realizar o culto do evangelho no lar. Não é isso? Tem dia que ele não consegue, amigo. Você vai fazer o quê? Você vai forçar a barra? Obrigar o familiar? E eu já pedi esse misticismo. Dia que não dá, não dá. Faço uma prece e não dá, não fez. Eu faço depois, faz outra hora, entendeu? Importante, amigos, é praticar o amor e fazer o bem. Incorporar a oração natural. Porque mesmo, vou falar com vocês uma coisa, tá? Mesmo o Evangelho no Lar é uma atividade para elaborar um novo condicionamento. Ou nós vamos ficar esperando a semana inteira para fazermos o Evangelho no Lar para naquele momento orarmos. Isso tem que ser do 20 essa preocupação em manter um clima de oração, a oração natural, amigos, não é oração articulada, não, porque tem muito misticismo nessa área aí. E a gente tem grande dificuldade de falar disso aí, porque as pessoas estão condicionadas. É porque senão vai virar um cultuamento ao exterior, né? Entendeu? Aí o elemento quer obrigar o familiar a participar. Então, a gente tem, eu vou falar com você com sinceridade, a gente tem que ter um jogo de cintura, amigos. Jogo de cintura. Isso aí pode parecer uma blasfêmia para muita gente, mas eu tenho a consciência tranquila quanto a isso. Por exemplo, na codificação, vocês encontram alguma informação para instituir um culto do evangelho no lar, na codificação? Existe? Alguém aí tem conhecimento? Tem? Na codificação? Alguém se lembra? Não, não tem não. Então nós vamos fazer na medida do possível, amigos.
É importante? É importante. Mas se os familiares não querem, você vai obrigar, aí você vai criar. Aí nós vamos fazer o que está acontecendo no mundo hoje, por causa do fundamentalismo religioso. Os próprios religiosos estão criando um sistema de aversão à religião e a Jesus. Os próprios religiosos. Porque eles querem impor goela abaixo das pessoas o sistema, transformando estados em estados teocráticos, fundamentalistas. Certo? Que costumam ser os piores estados, ou não? Infelizmente. Ou não são? Aí quando nós falamos assim, Noruega, Dinamarca, Suíça, Suécia, Holanda, tem uma condição social extraordinária, certo? Os elementos logo falam, mas lá o índice de suicídio é alto, eles são materialistas. Amigos, nós não estamos aqui na Terra para transformar o mundo num planeta de bem-estar social avançado ou não? Ou nós estamos aqui na Terra para enchermos a cidade de templos, mas a violência, a criminalidade não diminui, não é? Então existe muita confusão nessa área. Tem pessoas que acham que o mundo da regeneração vai ser um mundo teocrático, clássico. Tá, qual que vai ser a religião desse mundo teocrático? Qual vai ser? Vocês acham que vai dar certo? Nós vamos fazer novas cruzadas aí para impor uma religião. E aqui, quando eu digo isso, eu estou tendo em vista até o que o Chico Xavier falou, que o Chico Xavier tinha visão de profundidade. Ele dizia que a religião do futuro chama-se fraternidade. Amigo, o negócio não é fácil não, tá? O negócio não é fácil não. Quem acha que vai ser um mundo teocrático aí, é melhor começar a pensar diferente, viu? Então as pessoas ficam aí condenando os irmãos que estão aí na vida fazendo determinadas festas, compondo determinadas músicas, eles estão aí na cruzada moral, moralista, puritana contra esses irmãos. Nós temos que preocupar com isso? Pergunto a vocês. Jesus preocupava com isso? Jesus preocupava com o quê? Kardec, quando codificou a doutrina espírita, estava preocupado com o que os elementos estavam fazendo na vida privada? Vocês têm notícia disso? Se alguém tiver notícia aí, me fala, que eu desconheço. Mas nós ficamos nessa questão de fazer vigilância, condenando. Gente, qual que é o grau de evolução? Nós sabemos que aqui na Terra tem 3 grandes grupos de espíritos. Os selvagens, os semi-selvagens e os mais adiantados. Se nós já identificamos os padrões de primitividade ou de selvageria, nós é que não podemos praticar. Mas aqueles que estão praticando, qual é o grau de evolução deles? Nós vamos ficar aqui numa cruzada para condená-los? Então esse é o problema do mundo. Então os próprios religiosos estão afastando pessoas das religiões. Ou não estão? Não estão? São os mais intolerantes, acreditam nas teorias mais esdrúxulas, contrariando a ciência. Não é isso que acontece? Então, amigos, nosso trabalho é o trabalho de vivenciar a doutrina espírita, buscando aquela pureza que Kardec exemplificou. Por isso que Kardec é um
ponto de referência importante. Agora, o que vem através dos médiuns, de todo e qualquer médium, tem que ser passado pelo crivo da razão e do bom senso, à luz da codificação. Porque nós temos médiuns infalíveis aí no movimento espírita, colocados no pedestal dos santos, não temos? Se você criticar, você é apedrejado em praça pública, na praça pública da rede social. Então, nosso trabalho aqui estudando Apocalipse é instaurar esse plano de renovação natural da existência, aquela tolerância plena. Porque é o seguinte, o que escapa do nosso controle, amigos, é da alçada das leis humanas. As leis humanas estão aí para isso. Agora, tem elementos que acham que as leis humanas vigentes estão complexas e que precisa alterar segundo o seu crivo pessoal, que é pior. Meu crivo pessoal é o crivo excelente. Então, a lei tem que se adequar ao meu crivo. Então, nós temos que ter cuidado. A situação não é fácil, não. Nós temos que praticar as leis divinas, não é? Na questão 918. Praticar as leis de Deus que são perfeitas. As leis dos homens estão em aperfeiçoamento. Então tem elemento que fica brigando com o outro porque o outro quer fazer aborto, porque o outro quer fazer um baile funk, e fica brigando. Passa a vida dele brigando. Ah, isso não pode. Olha lá que absurdo. Não é por aí, amigos. Então, nosso o vigiar aqui não é vigiar o próximo, não, é vigiar cada um de nós mesmos. Nós temos que partir para aquela ação. Esse que vem como ladrão são aqueles planos, aquela ação de fora que nos pega pelo contrapé, que é para alterar furtivamente a mentalidade, na pauta do impacto, até da dor. Então nós temos que sair desse sistema, operar ao lado de Jesus, pela instalação do processo irradiador de novas bases, de dentro para fora. De acordo? Alguém quer trazer algum comentário? Esse que veio como ladrão, bem-aventurado. Eu destaquei aqui o bem-aventurado porque nós vamos encontrar essa expressão, o chamado ou um enunciado das bem-aventuranças, assim como no Sermão da Montanha. Nós temos 7 no Apocalipse. Aqui no capítulo 16 e mais 6 aí que eu listei. Ó. Depois, se for o caso, nós podemos até fazer um estudo separado sobre cada uma delas. Bem-aventurado é aquele que vigia. Amigos, bem-aventurado é aquele que vigia o seu próprio coração. E não é o do próximo, não. Embora a gente tenha que identificar o grau do que vigora no coração do próximo, para nós não imitarmos inconscientemente e para ajudarmos o próximo. Porque tem gente que acha bonito quando o elemento aí de certos impropérios, elemento com o qual eles têm afinidade ideológica, no campo ideológico. Então, quando esse elemento que se torna um ídolo, torna um modelo, quando diz certos impropérios, eles acham bonitinho. Não acontece isso? E defendem com unhas e dentes. Mas o nosso papel aqui é observar Jesus, que é o padrão, a linha de corte, e buscarmos balizar a nossa conduta
o crivo pessoal pelo que Jesus demonstra. É o padrão para tudo na vida. Então, a nossa vigilância é interior. Toda interior. Aquele estado de atenção para com a nossa conduta para que nós consigamos refrear os reflexos. E o sistema, para que isso aconteça, está atrelado aqui, ó, guarda os teus vestidos. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu. Então, o sistema para que a gente não seja pego no contrapé e para que a gente consiga essa alteração global das nossas ações, passa pelo estudo, guardar os vestidos. Vestido de espírita. Nós recebemos uma vestidura de espíritas. Perifericamente, de fora para dentro, pela misericórdia. E nós vamos nos investir dessa condição. Como é que nós guardamos os ensinamentos? É praticando. Não existe outra forma de guardar. Não é decorar, pegar o livro do Espírito e decorar 1018 questões. Isso não é guardar. Guardar é praticar. Praticar é guardar. Porque quem pratica conhece. Quem decora não conhece. Decora. E se alguém propõe um cético contra-argumenta de forma vigorosa, abala as estruturas daquele que decora. Então, só a prática vai nos tirar dessa. Por exemplo, tanto a prática no dia a dia, nas 24 horas, que vai desenvolvendo as virtudes, aí nós vamos constatando a excelência das bem-aventuranças, que são as virtudes em desenvolvimento, e na prática mediúnica, como nós temos feito aqui, por exemplo, já de muitos anos, nós constatamos a realidade. Temos as provas. Guarda os seus vestidos para que não ande nu. Porque aquele que não guarda os vestidos e permanece na nudez, mesmo tendo o vestido, ele vai ser deportado. Como Adão e Eva. Agora naquela passagem. Diga, Luiz. Não, agora naquela passagem de Mateus, né, que ele fala que ele é retirado da festa, né? Ele chega lá sem as vestes. Retirado da festa. Esqueci qual passagem que é. É isso aí. Retirado da festa, porque a festa é aquele momento de alegria, de felicidade, ele não tem isso no coração. O símbolo é esse. Então ele não vai entrar numa dimensão que ele não edificou no coração. Então, quando os espíritos desencarnam, eles vão para aqueles locais onde o coração define. Certo? E guardam os seus vestidos para que não se vejam as suas vergonhas. A vergonha se instaura quando nós adotamos o conhecimento. Quando não temos o conhecimento, não é vergonha, é vida natural, amigos. Vergonha é quando eu tenho conhecimento e eu ainda continuo intencionalmente praticando certos reflexos condicionados, que já não tem mais razão de ser. Então, é lógico que nós não vamos conseguir vencer os reflexos condicionados de um dia para o outro.
Mas aí nós vamos começar a lutar o domínio sobre as inclinações más. Nós começamos a guardar os vestidos por esse trabalho de domínio sistemático das inclinações más no plano intensivo dos hábitos. Até que alcancemos a vitória, que é a desativação daquele reflexo, porque instauramos um novo reflexo. Instauramos um novo reflexo. Aí aquele reflexo desce para a profundidade do subconsciente. Vai ser só uma lembrança na memória. Só uma lembrança na memória. Que vai estar sempre conosco. Mas nós já elaboramos coisa melhor sobre aquele acontecimento. O símbolo que nós podemos aqui trazer para a conversa é os 40 dias de Jesus no deserto, tentado por Satanás, que é o opositor interno. Então, o que nós podemos, assim, depreender, aventurar dizer? Que Jesus passou em reflexão, antes de iniciar a sua trajetória, os componentes evolutivos que ele já tinha adquirido, exatamente para poder trabalhar junto à humanidade. É uma ideia. Passou em revista. Ali em 40 anos, 4 bilhões de anos de evolução, quem sabe? Não pode? Porque Jesus é o governador da Terra há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Então ele já era um espírito crístico 5 bilhões de anos atrás, já era espírito crístico, amigos. Então ele tem no mínimo aí mais uns 5 bilhões de evolução para trás. 5 bilhões de anos, talvez. Porque Emmanuel diz que os mundos em que ele evoluiu não existem mais, já viraram poeira. E um mundo, um planeta, amigos, vive aí na faixa aí dos 10 bilhões até mais de anos. A Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Lembram-se da conversa de Jesus com os fariseus? Destruí esse templo e eu construirei em 3 dias? O que os fariseus disseram para ele? O templo foi construído em 46 anos e você vai reconstruir em 3 dias? 46, 4,6. 4,6 bilhões de anos, data da Terra, data da nossa Terra. E o Sol, em 5 bilhões de anos, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol vai se tornar uma gigante vermelha, e aí ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então a Terra vai viver 10 bilhões de anos. Então, se os mundos em que Jesus evoluiu não existem mais, nós estamos falando aí de coisa para lá de 10 bilhões de anos, amigos. Quando nós confrontamos isso com o Big Bang, mas não é possível porque o universo tem 13,4 bilhões de anos. A nossa constelação, que chamamos de universo, que faz parte de uma grande constelação universal. É só um detalhe, amigos, é um quarteirão do universo. Tudo isso aí que nós chamamos de universo, que tem 13,4 bilhões de anos-luz de extensão, é uma morada, num conjunto de infinitas moradas. Tem uma ideia? A ciência já está se aproximando dessa conclusão. Já existe essa teoria. Que não existe um universo, existem universos paralelos.
que são essas imensidões inimagináveis que nós estamos inseridos. Deu uma ideia? Então, Jesus ali passou em revista, quem sabe, 4 bilhões de anos, em 40 anos de meditação. Um dia nós vamos saber o que aconteceu naqueles 40 anos. Nós ainda não temos condições de saber. Mas tenhamos certeza, amigo, não foi a tentação do Satanás de fora. É um símbolo, tá? Guarda os teus vestidos para que não ande nu de valores morais. Porque quando nós abrimos a boca, nós revelamos a nossa estatura moral. Se estamos nus de valores nobres, e quando eu estou dizendo aqui que quando abrimos a boca nós revelamos, não estou falando dos elementos simples do campo da vida, que não sabem articular o português corretamente, não. Estou falando dos valores morais virtuosos. Porque os intelectualizados camuflam seu real estado de espírito com uma retórica brilhante, usando de mesóclises, ênclises, metáforas. Não sei se vocês estão me entendendo. É o caiado, né? É o caiar o corpo, né? Caiar o comportamento, né? O verniz social, né? Exatamente. Sem dúvida. Então, guarda os seus vestidos para que não ande nu. O compromisso aí no nosso caso aqui, já que nós nos candidatamos e nos matriculamos à escola espírita cristã, nosso compromisso é com a doutrina. Não conspurcar a doutrina, por exemplo. Porque tem muita gente aí que está querendo, vem conspurcando a doutrina, inserindo aí ideias que não têm respaldo no ensino universal generalizado e concordante dos espíritos. E, por incrível que pareça, muitos têm voz aí, tem grande voz no movimento espírita. São elementos aí que conspurcam, mas eles estão sempre aí convocados para os eventos brilhantes. O próprio movimento espírita vai alimentando e retroalimentando essas condições. E não se vejam suas vergonhas, já temos trabalhado bastante isso aí, que é a complicação que vai surgir quando o conhecimento entra, amigos. Então tem elemento aí que está executando certas danças complexas do mundo, nós aqui não podemos fazer. Mas qual é o estado de evolução dele? Quem tem condição de avaliar? Às vezes é o melhor que ele pode fazer naquele estágio dele. E nós devemos ajudá-lo oferecendo melhores exemplos na pauta da compaixão, da misericórdia, da piedade. De acordo? Podemos avante para o 16? Ô, Júlio. Fala, Luiz. A gente pode, esse versículo, fazer o mesmo paralelo com Gênesis, lá quando Adão se mostra e fala assim, que eu me escondi porque eu estava nu, aí Deus pergunta assim, mas quem te falou quem te mostrou que estavas nu? É a mesmo entendimento, né, de conhecimento, não é isso? É a consciência que se abre para o ensinamento que mostra. E o esconder aí é o movimento de
podemos trabalhar com dois movimentos, como já fizemos no estudo de Gênesis. Reencarnação, que nós esquecemos, graças ao esquecimento do passado, nós nos escondemos no corpo físico, ninguém sabe o que fizemos. E também o fato do elemento mesmo já tendo o conhecimento, ele se omite, se esconde na massa, que é a questão da omissão dos bons. Então ele se omite. E quando nós dizemos aqui omitir, e consequentemente estamos chamando a atenção para o trabalho de autoafirmação no bem, não é sair de arma em punho propondo revoluções, é contrapor a influência negativa. Eu não concordo com isso, meu posicionamento é esse, se autoafirmar no campo do bem. Se o outro não gostou, paciência. Não tem nada com isso. O compromisso nosso é com a bondade, o amor, a misericórdia e com a firmeza de caráter. Firmeza de caráter. Não é isso que, por exemplo, Paulo exemplificava? Paulo, quando voltou do deserto, ficou trabalhando lá na cidade de Tarso como tapeceiro durante 10 anos, se não me falha a memória. Quando ele foi chamado para trabalhar na casa do caminho, ele não se intimidou com suposta autoridade outorgada a Pedro ou a Tiago, ele não se intimidou com isso. E ele percebeu que o cristianismo estava contaminado pelo farisaísmo e que ele tinha que fazer o quê? O movimento de levar o cristianismo para as gentes. Oxigenar, fazer sangue novo. Ao invés de ele ficar ali no movimento exclusivista dos judeus, que se consideravam povo escolhido, que se afastavam dos gentios, dos pecadores, Paulo fez um movimento contrário. Foi exatamente para o meio dos pecadores, entre aspas, porque ali as preciosidades estavam aguardando ali o momento de serem lapidadas. Esse foi um movimento. Mas, infelizmente, todo o grosso dos convertidos por Paulo, grosso, até mesmo elementos que morreram nos circos, depois que voltaram pela reencarnação para a autoafirmação, eles se perderam. Se perderam. Porque tem gente que acha que aqueles que morreram no circo foram lá para Sírios, foram lá para voltar para a capela. Não, amigos. Reencarnar na Terra para levar o cristianismo. Só que o que aconteceu com o cristianismo? Foi deturpado pelos próprios, muitos que morreram nos circos. Emmanuel não morreu no circo? Como Nestório? Ou morreu... Emmanuel não foi martirizado como escravo cristão 50 anos depois, não foi? Depois acho que como Basílio também, Ave Cristo, não foi? Mas o que ele vai dizer nas suas confissões que o trouxeram como Padre Manuel da Nóbrega para cá? O que ele diz? Quem se lembra? Por que ele se candidatou como Padre Manuel da Nóbrega para vir para o Brasil trabalhar com os índios, com os gentios daquele tempo? Quem se lembra? Ele estava cansado de mando e poder na igreja. Estava lá do lado de, se não me engano, Leão XIII, quando este entrevistou Francisco de Assis, levado pelo próprio Emmanuel. Vocês verem que a coisa não é fácil, não, amigos. Hoje nós estamos tentando, nós aqui já temos notícia aí da nossa participação na Inquisição, então nós estamos tentando acertar. Porque nós aí somos desses aí que conspurcaram. Não estou dizendo que nós somos desses que morreram no circo, não, porque nós éramos dos que
sacrificavam os cristãos no circo. Éramos romanos. Em vez de vítimas, algozes. Exatamente. E depois nós continuamos fazendo vítima com a vestidura de cristãos, continuando na mesma linha de ação romana. Hoje nós estamos tentando aí, ó, 1000 anos depois, mais ou menos, né? Da Inquisição para cá, quase 1000 anos. Estamos tentando. Dessa vez é firmar o passo, porque nós estamos aqui hoje, ó, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Os tempos atuais, transição, a luta entre o bem e o mal, nas expressões interiores de cada um de nós, para conseguirmos silenciar o homem velho. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, Armagedon, aí no campo da história, geralmente esse local é aceito como sendo a montanha de Megido, derivado da palavra hebraica para montanha, Ar, e da palavra grega para Megido, Magedon. No Israel antigo, Megido era uma cidade de vital importância situada ao lado de uma importante rota de viagem e comércio entre os dois grandes reinos da Mesopotâmia e do Egito. Então, grandes exércitos frequentemente se reuniam ali na vizinhança, na planície vizinha do Esdrelon. O Esdrelon é um monte que é citado aí no texto bíblico. Então, foi um campo de batalha de muitos povos ao longo de muitas eras. É um símbolo da planície, plano social onde vai se dar a batalha definitiva que estamos vivendo hoje. Tudo indica. Então, congregados aí pela reencarnação. Congregados pela reencarnação para essa batalha decisiva. Porque o sétimo anjo, no versículo 17, derramou a sua taça no ar. Então nós vamos ter elementos que estão polarizando para drenar a treva em muitas frentes, em vários locais, que são aqueles que aglutinam para drenar a treva, amigos. Para que nada fique oculto no tempo em que tudo está sendo demonstrado, porque é o momento da seleção. Momento da seleção. E vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles cujo devotamento é aparente já estão marcados. Lembram-se disso, no Evangelho segundo o Espiritismo? Aqueles cujo devotamento é aparente já estão marcados. Porque os postos mais avançados na obra da regeneração serão dados aos trabalhadores fiéis. Então nós temos que estar bem conscientizados que nós estamos vivendo esse campo de batalha aí. Todos os cenários político, religioso, filosófico, científico, nós estamos lutando contra as forças que querem manter o mundo no plano complexo. São aí os últimos ais do apocalipse mesmo. Estão fazendo aí uma revisão dos valores para aquela seleção. Valores dignos de um mundo em regeneração e valores que não estão adequados.
para que o mundo avance. De acordo? Então, nós estamos vivendo uma exacerbação acelerada de muitas coisas exatamente para esse movimento. Movimento aí de seleção. André Luiz, por exemplo, se não me... acho que no próprio livro Os Mensageiros, se não me falha a memória, se não for o Mensageiro, vai ser no Missionário da Luz, o instrutor diz para ele que nós vivemos hoje um processo de seleção acelerado pelo sofrimento na Terra. Acelerado processo de seleção pelo sofrimento. Isso na obra que foi psicografada na década de 60. Então tem muitos elementos que leram isso naquela década de 60, desencarnaram e estão reencarnados de novo. Tem elementos aí, amigos. Temos aí quase 8 bilhões de criaturas reencarnadas. Então, elementos que fomentaram as complicações do fascismo, do nazismo, até do comunismo, que nós sabemos que é um extremismo também, já estão reencarnados também, reciclando. Temos que ter isso em perspectiva. Estão dando a cara por aí. Exatamente. Temos que ter isso em perspectiva. Então, essa planície ao lado ali da montanha de Megido define o plano social, praça de guerra, conflitos armados, inclusive, que temos vivenciado, embora eles tenham diminuído. Quando nós comparamos com o século XX, houve uma diminuição considerável, evidente, dos movimentos bélicos no século XXI. O século XX foi totalmente atravessado pelas guerras, não foi? Totalmente. E hoje nós já temos aí um século, o início de um novo século, de um novo milênio, em que nós temos menos guerras acontecendo. Já é um prenúncio de mudança. Embora nós tenhamos uma grande quantidade de armas que continuam sendo produzidas, mas nós já vemos um movimento contrário às guerras, enfim. Vamos ter a esperança, o otimismo, para que possamos ter uma transição aí mais rápida realmente e, quem sabe aí, em um curto prazo, médio prazo, nós ainda vejamos a Terra numa condição já acentuadamente melhorada. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.